Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Kaki. Vamos para nossa terceira aula de matemática agora, né? Na, na quarentena. E, bom, o tema de hoje são frações. É, a gente vai tentar entender um pouco o que que são frações, o que que elas significam e para que a gente usa, né? Bom, primeiro de tudo, aqui eu queria mostrar como a gente representa a fração. Eu acho que a maioria de vocês já viu em algum lugar, mas só para deixar é, bem sistematizado, é sempre um número em cima, dividido por aliás, em cima de um traço e depois um número embaixo. Este número de cima ele é chamado de numerador e o número de baixo é chamado de denominador. Então, se eu falar uma fração de numerador 3 e denominador 7, vai ser a fração 3 sobre 7. Esse também é um jeito que a gente costuma chamar as frações, né? Fala numerador sobre o denominador. Beleza, mas o que que significa, né, a, uma fração? Uma fração, geralmente, ela vai ser a parte sobre o todo. Ou seja, eu tenho um total e aí eu vou pegar uma parte dele, uma fração dele, daí que vem o nome. Então, por exemplo, aqui nessa barrinha aqui, que parece uma barra de bateria. Vamos supor que ela está dividida em quatro partes iguais. Não está exatamente igual porque eu não desenhei muito bem, mas finge que são quatro partes iguais. E aí a gente pintou três partes. Ou seja, a gente tem três partes pintadas e o nosso todo são quatro. Então, essa, esse desenho representa a fração 3 sobre 4. É, é muito comum a gente representar frações com desenhos, né? Vocês vão ver mais adiante na aula isso. Uma outra forma também que para entender esse conceito de uma parte sobre todo, pensa num grupo de 10 pessoas e aí você sabe que essas 10 pessoas amam matemática. Então a gente quer representar a fração que, que mostra, né? Que proporção das pessoas gosta de matemática. Então é isso. O todo, né, são 10 e são 3 pessoas a parte das pessoas que gostam. Que ama, aliás, né? Então, essa fração seria 3 sobre 10. E aí agora, o mais legal disso é que a gente tem um problema, né, uma informação do mundo real e a gente consegue traduzir ela para a linguagem matemática. Bom, para finalizar, uma outra forma de chegar a frações é como uma divisão, ou seja, a gente está pegando o numerador e dividindo pelo denominador. Então, por exemplo, essa fração 3 quartos, se a gente fizesse a conta, né, o 3 dividido por 4 seria 0,75. Então, a gente percebe que uma fração representa um número decimal. Então, 3 quartos vai ser igual a 0,75. Isso é muito útil, porque num exercício que a gente tenha números decimais, a gente pode transformar ele para frações e fazer ele com frações que vai chegar no mesmo resultado. É, também dá para fazer o contrário, pegar uma fração e transformar para decimal. Mas, qual que é o grande lance das frações, né? Como elas, na maior parte das vezes, vão ser dadas por números inteiros, as contas vão ser muito mais fáceis usando elas. Então, normalmente a gente usa o conceito de fração e dificilmente a gente vai fazer essa divisão. Beleza? Mas acho que vai ficar mais claro nos próximos exemplos. Agora, só uma breve explicação sobre como que a gente fala de frações, né? E algumas dicas. Aqui tem alguns exemplos de frações em que a gente está falando de alguns denominadores. 0, 1, 2 e de 3 a 10. Né? Então aqui no meio tem o 4, 5, 6, por aí e aí por diante. E aí o x quer dizer que o numerador pode ser qualquer número, um número x, tanto faz. Nesse caso, quando a gente tem uma fração e o denominador é zero. Bom,
na verdade, esse caso não existe. Ou seja, é impossível. A gente nunca pode dividir um número por zero. Isso é uma das coisas impossíveis na matemática. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Se em algum lugar aparecer uma divisão por zero, a resposta tem que ser não existe. Não é zero, não é o próprio número, não é nada. Beleza. E agora quando a gente divide, quando faz uma fração do x sobre 1. O x sobre 1, aqui eu escrevi errado, o x sobre 1, ele vai ser nada mais, nada menos que ele mesmo, o x. Então, porque sempre que a gente divide por 1, a gente obtém o próprio número. Então, isso para que isso é útil, né? É mais útil, para falar a verdade, para a gente fazer o contrário. A gente passar de um número inteiro para uma fração. E aí, quando a gente tem outras frações, que a gente faz conta só com frações. Isso também vai ficar um pouco mais claro nos exercícios que a gente vai passar ao longo da semana. Quando está sobre 2, bom, a fração mais famosa, que inclusive aparece em mercado, em receita, é muito comum na culinária, né? Que é a fração 1 sobre 2, que também é conhecida como meio. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é o meio. Ou, por exemplo, aqui vai ser, eu falo, o numerador, 3 meios. Beleza? Agora, do 3 ao 10 é bem parecido. A gente vai falar o x, né? Então, por exemplo, vamos supor que o x é 7. Então, 7 sobre 3 vai ser o 7 terços. E aí por diante, por exemplo, eu posso ter 3 quartos, 2 quintos, 3 sextos, 4 sétimos, aí por diante, até o 10, que aí seria, por exemplo, 8 décimos. Bom, beleza. Uma coisa muito importante, né, de frações é a questão das frações equivalentes. Então, a gente percebe aqui que tem desenhadas algumas frações, alguns desenhos que indicam frações. Vamos ver que fração é cada desenho. Nesse aqui, a gente tem duas partes, né? E apenas uma pintada. Então, a fração 1 sobre 2 ou 1 meio. Aqui a gente tem 4 é o total, né? E 2 pintadas. E aqui, 3 pintadas, num total de 6. Mas vocês estão vendo que nos 3 desenhos, metade está pintada? Então, quer dizer que essas 3 frações representam a mesma coisa. Que se você for passar para decimal, o número 0,5, mas vamos pensar agora só em frações. Então, a gente percebe que existe uma coisa chamada frações equivalentes. E tem uma lógica por trás disso, né? Vocês estão vendo que para passar dessa para essa, a gente multiplicou por 2 em cima e embaixo. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. E para cá também, né? Aqui eu fiz vezes 3. E aqui eu fiz vezes 3 também. Então, aí aqui a gente percebe uma outra coisa que é muito útil, muito importante sobre frações, que se a gente multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, a gente vai obter uma fração equivalente, ou seja, uma fração que tem o mesmo valor. E fazer o contrário também adianta, que isso vai ser muito importante depois para reduzir frações. Se eu pegar e dividir, né? Então, por exemplo, 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Eu posso fazer essa divisão e também vou obter uma fração que quer dizer a mesma coisa.
Bom, então por que a gente usa frações? Em primeiro lugar, é para comparar fração, saber qual fração é maior do que outra. Por que a gente faz isso, né? Vamos pegar esse exemplo. 23 sobre 30 e 4 sobre 5. Qual dessas representa um número maior? Um jeito de fazer isso seria fazer a divisão. 23 dividido por 30 e 4 dividido por 5 e ver qual dos dois é maior. Mas, como eu falei anteriormente, a gente não quer fazer essas divisões, né? A gente quer trabalhar só com frações. Então, o segredo para isso é deixar as duas com o mesmo denominador. Então, eu quero que aqui tenha um número que seja o mesmo número que aqui. Bom, para transformar. 30 é maior do que 5, né? Então a gente vai tentar transformar o 5 em 30. E aí, para eliminar a tabuada, a gente de cara já percebe que se eu multiplicar aqui por 6 e por 6, aqui dá 30. Opa, então aqui multiplicar por 6, 24. Então aqui eu já possuo uma. Já consigo comparar, né? Porque aqui eu não vou fazer nada, né? Porque eles já estão na mesma base. Então, eu tenho aqui 23 partes de um total de 30, aqui 24 partes de um total de 30. Então, a gente percebe que, vou fazer de outra cor, que essa fração ela é maior. Ou seja, 24 sobre 30 é maior do que 23 sobre 30 e como 24 sobre 30 é igual a 4 sobre 5, 4 sobre 5 é maior do que 23 sobre 30.